Hoje nós vamos falar aqui de um tema que pode se tornar um tanto quanto polêmico, mas o canal Espírita se mantém firme em seu propósito de espalhar a verdade trazida pelos Espíritos. Afinal, o nosso Mestre Jesus ressuscitou? Eu já adianto para vocês que não. O nosso Mestre não ressuscitou. Seu corpo físico morreu, como de todos que aqui reencarnam. Mas então nós precisamos entender algumas questões, como a presença dos guardas diante da sepultura, o que foi feito do corpo do Mestre, as aparições dele materializado, entre outros tópicos. Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. No terceiro dia, no domingo de manhã, a terra treme e um anjo desce do céu e afasta a pesada pedra. Os soldados ficam assustados e caem ao chão. Quando conseguem se refazer, eles correm até a cidade. Naquela mesma hora, Maria Madalena e mais algumas amigas do nosso Mestre Jesus correm ao túmulo com aromas para ungí-lo. No caminho elas indagam como vão fazer para abrir o túmulo, mas quando chegaram ali, o túmulo já estava aberto. Pensando que alguém houvesse roubado o corpo dele, o corpo do nosso Mestre, Maria corre a Jerusalém para contar a Pedro e João, mas as outras entram e veem um anjo sentado ali que dizia: "Não se assustem, Jesus ressuscitou. Vão contar aos outros." Todos conhecem essa história, mas a história real não é bem assim. E eu vou te contar essa história real agora. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Eu queria te convidar a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental. O link está aqui na descrição, tem vídeo bacana lá. Então vai lá, pessoal, se inscreva, tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Valeu, pessoal! Vamos entender algo aqui. Nós acreditamos que Deus é soberanamente bom e justo e criador de todas as coisas. Ele criou a natureza e as suas leis, e a lei natural diz que a morte do corpo físico é irreversível. Sendo Deus soberanamente bom e justo, ele precisaria ferir as próprias leis que criou, as leis da natureza, para provar alguma coisa? Acreditamos que não. Acreditamos firmemente que não. Por isso o Espiritismo nos ensina que o nosso Mestre Jesus não ressuscitou. A palavra ressurreição significa voltar à vida, e isso não foi bem compreendido pelas pessoas logo após a crucificação. Essa volta à vida nós podemos entender como a reencarnação, pois para aqueles homens era mais fácil entender a vida física do que espiritual, por isso então essa confusão. Então, para eles, o conceito de vida era quando a pessoa estava aqui na Terra e voltaria à vida. Os teólogos medievais interpretaram a passagem da ressurreição de maneira errada, ou talvez não, talvez tenha sido proposital, não sabemos. Mas para eles, a volta à vida seria no mesmo corpo que já havia morrido, e não em um novo corpo através da reencarnação, como de fato é. Cristo não ressuscitou, mas Cristo não morreu. Ninguém morre. Nós não morremos, pois somos espíritos imortais. O corpo sim pode morrer, mas o espírito não morre. E nós ainda voltaremos à vida material através de várias reencarnações que ainda nos esperam. Mas como nós podemos explicar a questão do corpo do Mestre não estar presente no sepulcro quando Maria Madalena lá chegou? Há duas versões, sem ser essa da ressurreição, de que ele ressuscitou. Nós sabemos, pessoal, que após a crucificação, José de Arimateia conseguiu a permissão de Pilatos para levar o corpo de Jesus para o sepulcro que pertencia à família dele, de José de Arimateia.
Era uma gruta aberta na rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Os homens do Sinédrio colocaram homens guardando o sepulcro, pois eles temiam que os seguidores de Cristo roubassem o corpo para depois espalharem que o Mestre havia ressuscitado, cumprindo assim a profecia. Então a primeira versão diz que José de Arimateia sepultou Cristo às pressas, pois o sábado sagrado dos judeus já estava chegando e durante o sábado as pessoas não realizavam nenhuma atividade. Lembrando que Cristo desencarnou na sexta-feira à tarde e os judeus já começavam a guardar o sábado ao pôr do sol de sexta-feira. Então José de Arimateia teve pressa em sepultar Cristo, tanto que o sepultou no sepulcro da própria família. Então essa primeira versão diz que provavelmente José de Arimateia no sábado teria ido no sepulcro ocultamente junto com mais algumas pessoas, já que esse sepulcro era provisório, não era da família do nosso mestre. Ele teria retirado o corpo do mestre de lá e levado até o sepulcro definitivo, que nós não sabemos onde é, pois os apóstolos não participaram desse translado do corpo. Os guardas poderiam ter sido subornados por José de Arimateia ou caído em sono profundo pela influência do plano espiritual, pois essa ação de José de Arimateia teria sido importantíssima para o início do cristianismo, pois sem corpo a ressurreição ganhava força, e essa história da ressurreição foi um fator determinante para que a propagação do cristianismo na Judéia e em todo o mundo acontecesse. Os homens da época, eles precisavam do fantástico, daquilo que chamamos hoje de sobrenatural. Precisavam disso para acreditar. Mas há ainda outra versão contada por Divaldo Franco e que a ele foi contada por Chico Xavier. Olha só as duas fontes de informação, simplesmente Chico Xavier e Divaldo Franco. Divaldo nos conta que, de acordo com Chico Xavier, ocorreu uma implosão através da qual houve a desintegração total do corpo de Jesus, isso por vontade dele, do próprio mestre. Provavelmente esse evento tenha gerado algum tipo de ruído dentro do sepulcro e os guardas então teriam removido a pedra para verificar o ocorrido no interior. E aí, como eles viram que o corpo não estava lá, eles se assustaram e correram então para a cidade. Por isso Maria Madalena encontrou a pedra removida e, devido à implosão do corpo do mestre, o local estava vazio. E o Espiritismo já demonstrou que a materialização e a desmaterialização de objetos e espíritos é completamente possível, e vários desses eventos já foram documentados, vastamente documentados, em várias obras da literatura espírita. E essa questão da materialização e desmaterialização de espíritos pode nos responder uma outra questão. Se o nosso mestre não ressuscitou, como ele pode ter aparecido a várias pessoas em carne e osso, usando de um linguajar popular? Como Tomé, por exemplo, poderia ter tocado o corpo dele e tocado até as suas feridas? Vamos entender, Cristo não apareceu com seu corpo físico, mas com o seu perispírito. O perispírito é um corpo fluídico que existe entre o corpo físico e entre o espírito, e ele pode guardar ou não a aparência do físico anterior, do corpo físico anterior, conforme o espírito as mentalize ou não. Ou seja, Cristo se materializou através do seu perispírito para poder se comunicar com as pessoas. Claro, ele fez isso devido ao grau evolutivo daquelas pessoas da época, alguns de nós, inclusive, reencarnados lá, então, naquela época, mais ou menos 2000 anos, pois essas pessoas só acreditariam caso ele aparecesse materializado, ou seja, na matéria, assim como diziam as profecias. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!